Existem, nesse ramo dos passeriformes, né, 3 tipos de anilhamento, né? Que são anilhas FOB, que para quem é associado a clube, as anilhas CISPAES, para quem cria silvestre com autorização do IBAMA, e as comerciais, que aí é mais complicado, é muito difícil de conseguir esse trâmite, né? Então a gente gosta de canário porque é uma terapia, né, Júlio? Você ter lá o canário, você forma os casais, né, Júlio? Tá Isso. Chegando o período próximo, a partir do próximo mês você já começa? Exatamente. No nosso estado a gente sabe que o verão ele é bem longo, né? Aí tem essas chuvas, quando chegar o período de junho para julho começa a nossa fase de criação. É onde a gente vai montar os casais e a melhor forma de cada um, compatibilidade genética, um tamanho que um pássaro vai ter compatível com o outro, mais plumagem com menos plumagem, para atingir aquele conjunto da obra. E criar esses canários, como você está falando bem, ela é uma paixão, porque a gente se acorda cedo, troca comida, troca água, e isso é uma terapia. É verdade. Pessoal, mais uma curiosidade sobre o canário, né? Quem ouve dizer canário belga, imagina que o canário é da onde? Imagina que é da Bélgica, né? Mas o canário, ele tem sua origem espanhola, né? Ele foi encontrado a primeira vez nas Ilhas Canárias, que pertence à Espanha, e hoje o canário é criado no mundo todo. O Brasil se destaca, na Europa tem Espanha, Alemanha, a gente tem no Brasil também, na América do Sul tem Brasil, Argentina, Venezuela, são um país muito forte na criação de canário. Exatamente. E, Júlio, você lembra que um dia eu fiz uma enquete num grupo que a gente participa, que é que o pessoal preferia, se era canário de cor ou canário de canto. Foi acirrado. Pra minha surpresa, eu achei que canário de canto estava um pouco fora de moda, mas ainda é muito forte. No entanto, eu fico dividido, porque eu gosto das duas coisas. Eu acho fantástico um canário vermelho, um canário mosaico vermelho, canário cobre, são as minhas cores preferidas. Agora eu tô iniciando aí, tô querendo adquirir uns espanhóis. É verdade, tá seguindo o caminho certo. Júlio, qual foi o canário que lhe deu mais conquista? Foi os vermelhos ou foi os vermelhos mosaicos, né? Foram os vermelhos clássicos, que é vermelho intenso e vermelho elevado. Né? No meu segundo ano de exposição que eu participei no Clube Uno, que foi ali no Conacan, eu fiz do primeiro ao quinto colocado em vermelho nevado. Primeira vez que eu vi uma exposição de canário na minha vida foi no shopping Via Direta. Isso. Que antigamente existia muito isso lá, né? Isso mesmo. E também vim no Conacan. Fui um ano que cheguei lá, já tava encerrando, já tava guardando as gaiolas. Recentemente, né, no dia 5, 6 e 7 desse decorrer mês agora, tiveram as duas exposições aqui dos Clubes de Natal, né? Que eu participei tanto da Canto quanto da Uno. Em vermelho mosaico eu fiz um campeão 90 pontos, nos vermelhos fiz um 89 e um 88. O meu colega lá ganhou. E na Canto eu fiz o mesmo canário que eu levei pelo outro clube competindo com os outros canários, ele foi Best in Show. Primeiro colocado, 92 pontos. Vamos dizer pro pessoal o que é um Best in Show? O Best in Show é aquele canário que eu crio a linha de cor, fator vermelho com fator. Você sabe o que é Best in Show, diretor? Vai saber agora. Vamos lá. Então, ele é colocado com aqueles melhores canários que tiveram todos que 92 pontos. Então, o primeiro Best in Show, o segundo Best in Show e o terceiro Best in Show. Então, eu tive o primeiro Best in Show, que foi o melhor canário, na opinião do juiz, diante daquela mesa. Esse é o Best in Show. É quase um Flamengo dos times, rapaz. Eu vou dizer que é o Vasco, viu? Um dos campeões. Mas isso aqui sabe sofrer, viu, diretor? Isso aqui torce pro Vasco. Sofrimento maior na mesa. Você vê aquela quantidade de canário, você vê, é tipo a dança das cadeiras. Um vai pra frente, o outro vai pra trás, o seu vai lá pro meio. Cara, e quando ele fica ali na ponta, que o juiz começa a olhar o seu pássaro, que ele fica ali, começa a apertar o coração. Aí você torce pra que ele fique ali, porque a competitividade é muito grande. É por isso que eu digo que a infinidade, quem cria canário de raça pra competição, cara, é muito bacana. A gente passa 365 dias para participar de um dia de uma exposição, e quando você faz o canário campeão, aí passa todo o filme de todo o seu trabalho, aquilo que eu falei, do início do acasalamento do filhotinho até a formação para a exposição. Júlio, aí nesse caso do julgamento, a pena pode estar perfeita, 100%. Mas se tiver um defeitinho lá no pé do passarinho... Recentemente eu tava lá e a gente observou, o juiz viu e ele pontuou justamente isso. Tem um canário com simples fungo no pezinho que o criador passou desapercebido e o juiz viu. Então ele leva 10, 15, 20 canários, mas se ele passar desapercebido, um bom canário, um excelente canário,
e ele foi desclassificado. Tinha potencial totalmente para ser o campeão daquela cor. Por que ele não foi? Porque ele teve esse fungo na unha, o juiz detectou e ele caiu da mesa imediatamente. O bom que para esse julgamento também indicou é indiferente. O canário pode chegar lá calado e sair campeão. Não tem nada a ver com câncer. Não. A questão que o juiz julga no nosso pássaro é justamente o fator genético e a pureza que ele tem diante dos outros pássaros. Mas os nossos canários cantam e cantam muito. Quando você vai um ti danado que você procura quem é que tá cantando. Enquanto você bebe água, eu quero lembrar a você, nunca é demais lembrar, né? 1 ano de proteção contra pulgas e carrapatos se faz com quê? Se faz com Bravecto, 365 dias de proteção. Apertando o botão, diretor. Júlio. Outra coisa muito interessante de se enfatizar, né? A pessoa acredita assim: eu vou cruzar um canário amarelo, um canário branco, vou cruzar um canário vermelho, um canário amarelo. Dessa forma, você vai criar canário, vai nascer canário, mas nunca você vai fazer um campeão, né, Júlio? Não vai, porque assim, como os canários são classificados por cores, quando eu passo a fazer essa mistura que você estava falando, é onde entra o pé durinho ou o SRD. O que é o SRD? Sem raça definida. A partir do momento que eu passo a acasalar um branco com amarelo, ele pode vir tanto amarelo quanto branco. Aí já misturo com um cobre, aí já vem borrando a cor. Então ele vai tirando aquela, difundindo e espalhando aquelas cores. Quando ele chegar para você que eu criei esse pássaro, você vai saber quem é o pai e quem é a mãe. Ah, é um canário que veio de um branco com amarelo, eu passei num cobre. Sem raça definida, ele não tem definição nenhuma. Quando eu passo um vermelho intenso com uma vermelha nevada, eu vou saber que podem vir filhotes ali tanto vermelhos intensos quanto vermelho nevado, 50% e 50%. Já nessa mistura não tenho como saber. Agora uma curiosidade interessante, viu, diretor? Um canário macho, ele pode cobrir quantas fêmeas? Quantas fêmeas você faz com um canário assim no mesmo momento? Até 6, 7 canárias. Eu tenho um colega meu... Eu conheci até poligamia. Eu já fiz essa experiência, mas não tive tanto sucesso quanto esse meu amigo. Eu achava muito interessante. Aquele canarinho dele, um vermelho mosaico, que ele colocou até no vídeo no grupo que a gente faz parte lá do clube. O bichinho era viciado. Ele tinha ali 5, 6 gaiolas de fêmeas. Ele pegava o machinho na mão, colocava dentro da gaiola. Parece que ele já estava esperando ser pego pela mão do criador. Soltava, ele ia lá e pá, cobria. Quando fazia 2, 3 coberturas, ele pegava o canarinho na mão e colocava lá na gaiola de novo. Rapaz, era 6, 7 canários cobrindo. Qual a intenção de fazer esse acasalamento? É ter a melhor prole, tanto do macho quanto daquela fêmea. Então todas as fêmeas que ele está passando naquele canário é que ele tem um fenótipo muito bom para estar tirando genética daquele pássaro. Por isso que ele fazia isso. É o chamado galador. Profissional mesmo. Exatamente, viu? E isso não quer dizer isso. Um canário desse aí pode fazer N campeões, né? Exatamente. Aí é onde supervaloriza aquele pássaro que você cria. Vamos supor que ele tem 30 filhotes ali, vai poder formar um quarteto, vai poder formar canários individuais bem competitivos. Um dia eu tava vendo um programa até com aquele Richard Rasmussen. Sim. Aí ele tava visitando um criatório e eu achei muito interessante. Era aqueles canários compridão que fica... Eu não me lembro o nome dessa raça. Aí eles estavam treinando a postura do canário, fazendo um processo. O canário ele levantava o bico, que era para o canário ficar bem esbelto na... Você faz muito isso com os alerquim português, né? Porque ele é um canário de posição. Mas esse não era, é aquele que a cabeça é para baixo. Não é Gigs? Sei lá como é o nome daquele canário. Tem o nome, é o canário de porta, esse aí. Ele tem forma de 7, tem forma de 9. Exatamente. Esse pescoço pelado, as coxinhas, parece aquele gogó de sol. O joelho dele é quase duro, né? Assim, eu achei muito interessante. Sabe onde chega o nível de capacidade de um criador, né? Gente, pra vocês terem uma ideia, uma curiosidade sobre o canário. Vocês sabem que muita gente acredita que o canário na natureza é amarelo, né? Mas o canário originalmente ele é meio esverdeado, né, Júlio? Exatamente. Hoje nós já temos, vamos citar umas cores aqui. Temos mogno, cobre intenso, cobre nevado, azul, cobre cobalto, intenso, vermelho intenso, vermelho nevado. É uma infinidade, né? Tem os ágatas prateado, ágata amarela, é uma infinidade. Por isso que quando o criador ele vai começar a criar, ele tem que se especializar naquilo que ele gosta, que ele se identifique. E vamos falar também de proteção, né? Proteção contra a leishmania é livre.
A Livre é um patrocinador também do nosso programa. Hoje a gente poderia estar exibindo aqui uma marca de alimento para pássaro, né? Mas felizmente as pessoas não abriram os olhos para isso. Então estamos divulgando aqui uma coleira que é fantástica na proteção contra o calazar e um produto revolucionário que é o Bravec 365 dias, ou seja, um ano de proteção sem pulga, sem carrapato. Já pensou? Então, Júlio, eu quero aqui agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso programa. Nós temos alcançado resultados incríveis. Você vai ver, vai chover de pergunta durante a semana, é arriscado. Eu quero trazer Max aqui um dia, né? Sim, sim. Max, eu quero que ele venha aqui falar de genética, de cruzamento. É muito bom. De tudo. Júlio, então, suas saudações finais, seus agradecimentos. Eu ia lhe perguntar se você é adepto da farinhada, das cimentas ou da estruzada, mas vai ficar para uma próxima, suas saudações finais. Mano. E desde já eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui cooperando com esse trabalho, que é muito bom, tem acompanhado, né? Dalton aqui no canal sempre nesse horário, a gente segue nas redes sociais e poder trazer um pouquinho daquilo que é a infinidade. É a primeira participação e difundir um pouquinho do que a gente tá da nossa criação. Obrigado de verdade. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.